algumas outras propriedades do método de data splitting, né? Então, a gente viu que uma maneira de estimar o risco de um modelo preditivo é ajustar ele usando o conjunto de treinamento, que é um pedaço do banco de dados que você observou, e aí separar um segundo pedaço, que a gente está chamando aqui de conjunto de teste, para avaliar o risco preditivo desse modelo, né? Então, aqui nesses slides, eu vou usar como notação x-til, y-til, até xs-til, ys-til, o conjunto de teste, que é esse conjunto que eu deixei de fora. E a gente viu, então, que a maneira de estimar o risco usando esse conjunto é fazer a média do erro preditivo nesse conjunto que ficou de fora, tá? Aqui eu estou colocando o erro quadrático, mas poderia ser qualquer função de perda. Bom, eu estou chamando, vamos chamar essa variável aqui de WK. O que a gente vai ver nesse slide aqui é como que eu posso, além de ter uma estimativa pontual para o risco, né, então falar alguma coisa do tipo, olha, esse modelo tem risco preditivo de 0,1 aproximadamente, esse outro de 0,3 e esse outro de 3,8. Como eu posso ir além disso e criar um intervalo de confiança para quanto que vale o risco real preditivo de cada modelo. Deixa eu só lembrar que isso é uma estimativa do risco, né? É importante lembrar que isso só está estimando o risco, né? Tem toda a aleatoriedade do conjunto de teste escolhido. Se o conjunto de teste for pequeno, inclusive, essa estimativa vai ser ruim, né? Então, criar esses intervalos de confiança é muito bom para a gente ter uma noção de variabilidade, né? E conseguir dizer se um modelo realmente é melhor que o outro ou simplesmente é uma flutuação aleatória do conjunto de teste. Como que eu posso fazer esse intervalo de confiança? É muito simples. A ideia é que o risco estimado é uma média dessas variáveis WK, e por construção, né, por suposição, como os x, y, os pares são IDs, essa média também é uma média de variáveis IDs. Os WK são IDs, né? Então a gente pode usar o teorema do limite central, que diz basicamente que o risco é aproximadamente normal, tem distribuição aproximadamente normal, né, com média risco real, né, porque o valor esperado do risco chapéu é o próprio risco real, e essa variância daqui, que é a variância do W1 dividido por S, que é o número de elementos do conjunto de teste. Com base nisso, eu posso fazer um intervalo de confiança aqui para o risco do meu modelo, né? Então, o risco do meu modelo é o que é desconhecido, né? O nosso θ, vamos dizer, é o que eu quero estimar, né? E eu tenho uma quantidade que é normalmente distribuída ao redor desse θ. Eu posso usar isso, então, para um truque básico de intervalo de confiança para criar uma estimativa intervalar para o θ, né? Lembrando, esse termo daqui, a variância dos W1s, é muito fácil de ser estimado, né? Eu posso estimar a variância dos Ws usando a variância amostral deles, o quão longe eles estão da média deles, tá? Uma vez que eu tenho uma estimativa para essa variância, eu posso criar um intervalo de confiança para o risco aqui, simplesmente usando essa normalidade, né? Então, o intervalo de confiança aproximado é a média amostral, que é justamente a estimativa do risco, mais ou menos 2 vezes o erro padrão, que é dado por essa fórmula, né? A variância estimada a raiz da variância estimada dividido pelo tamanho amostral. E pronto, né? Claro que eu poderia pensar em usar a estatística T, porque no final das contas a gente está estimando a variância, e eu coloquei um 2 ao invés de 96 de qualquer forma, né? É bem aproximado. Em geral, esses conjuntos de testes, nos problemas de predição dos olhos, tem, sei lá, pelo menos tamanho 100, 200, então você usar T ou normal vai dar na mesma, tá? Mas é simplesmente para ter uma noção de variabilidade, então essa é uma maneira de você estimar o risco. Então isso é muito útil na prática. Eu realmente recomendo que todo mundo sempre calcule um intervalo de confiança para o risco, né, o erro padrão pelo menos, para ter uma noção aí se realmente o modelo é melhor ou pior, né? Às vezes você tem um modelo que parece ser melhor, mas ele é computacionalmente muito mais caro de ser usado na prática, né? Então se você conseguir estimar o risco, você consegue falar, olha, não, ele realmente é melhor, vale a pena eu gastar mais dinheiro, mais tempo, né, para conseguir usar esse modelo na prática, né? Ou não, um modelo mais simples, que é muito fácil de você fazer, uma equação linear, pode ser estatisticamente igual a esse modelo melhor, que parece ser melhor, né? Mas como ele é mais simples, vale mais a pena você usar, vai ser muito mais fácil. Então, sempre calcule o intervalo de confiança sobre o risco. O intervalo de confiança sobre o risco ele também é interessante porque ele também dá alguns insights sobre como a gente faz essa partição treinamento e validação, né? Então a gente viu, né, aquela figurinha, aqui eu chamei de validação, mas poderia ser teste, já a gente vai falar isso. Próximo slide a gente vai falar sobre validação versus teste. Então a gente fez aquela figurinha que a gente pegou o banco de dados, né, e colocou aqui, ó, 70% para
treinamento e 30% para validação, né? Então, isso aqui é a parte para treinamento, isso aqui é a parte para validação, né? Quase qualquer livro que você olhe ali de machine learning vai falar uma coisa do tipo 70%, 30%, 60%, 40%, 80% e 20%, em geral são essas porcentagens que tem nos exemplos, né? Será que isso é uma porcentagem razoável, né, de se usar? Essa é a pergunta. Então, primeiro vamos tentar entender quais são os trade-offs aqui que estão envolvidos, né? Se eu tiver um conjunto de treinamento muito grande, eu vou conseguir funções de predição melhores, né? Porque elas vão ser as funções de predição são obtidas usando treinamento. Você realmente estima a função de predição usando treinamento. A regressão linear, a quadrática, são os exemplos que a gente viu até agora. Você sempre estima usando treinamento, né? Então, é legal você ter um treinamento grande para ter uma boa estimativa da regressão. Por outro lado, se o treinamento for grande, a validação vai ser pequena. E se a validação é pequena, ainda que você tenha um bom estimador da função de regressão, um bom preditor, você não vai saber se ele é bom, porque você não vai conseguir avaliar bem esse poder preditivo, porque você vai ter que fazer essa avaliação com um conjunto muito pequeno. Então, o conjunto de treinamento grande é bom, porque você consegue uma função de predição boa, mas um conjunto de validação grande é bom, porque você vai conseguir dizer qual que é a função boa dentre as que você estimou, né? Você estimou, vamos dizer, 100 funções de predição diferentes, né? Usando vários métodos. Só com um conjunto de validação relativamente grande você vai conseguir dizer qual deles é melhor, senão você vai ter um risco estimado que não é uma boa estimativa, né? Então, esses são os trade-offs que estão em jogo. Então, vem a pergunta, como que eu escolho, então, o tamanho, no final das contas, treinamento e validação? Uma coisa importante para se notar é que o conjunto de treinamento ele está fazendo uma tarefa muito mais difícil do que o conjunto de validação está fazendo. O treinamento está sendo usado para estimar uma função de regressão. É uma função que potencialmente é muito complicada, né? Você pode estar usando o método não paramétrico, a função pode ser altamente não linear, etc. Né? Você pode, sei lá, estar usando Deep Learning, né? A gente vai ver mais para frente redes neurais, que tem milhões de parâmetros. É uma tarefa difícil de se fazer, né? Então, o treinamento está fazendo uma tarefa difícil. A validação está fazendo uma tarefa fácil. A validação está estimando uma média. Ela está estimando o risco, que é o valor esperado de uma função de predição. Ou algumas médias, se você está comparando alguns modelos diferentes. Mas é muito mais fácil você estimar algumas médias do que você estimar uma função super complexa, que é o que o treinamento está fazendo, né? Então, em geral, a validação ela vai ser menor que o treinamento, né? Mas quanto menor? Bom, depende do seu tamanho do banco de dados, né? Então, vamos pensar que você tem ali um banco de dados com um tamanho, sei lá, vamos dizer, 1.000, 1 milhão, 1 bilhão de observações. Se você tem 1 bilhão de observações, você vai pensar, então vou usar um conjunto de validação, vamos pegar 90%, 10%. 10% para validação. Bom, 10% de 1 bilhão é 100 milhões. Você vai estar estimando uma média com 100 milhões de observações, né? Ou algumas médias com 100 milhões de observações. Essa estimativa vai ser perfeita. Você não precisa de tanto. Você poderia reduzir esse seu conjunto de validação para muito menos que isso, né? Você poderia usar, sei lá, 10 mil observações por conjunto de validação e ainda assim ia ser bastante, né? Então, 10 mil aqui, que é 0,01%, não sei, alguma coisa assim, desse conjunto inteiro, isso seria suficiente para o conjunto de validação. Você não precisa de um conjunto de validação maior que isso, ou 100 mil, né? Exagerando. Porque você está estimando médias com eles. Agora, você aumentar o conjunto de treinamento de 90 milhões para 100 milhões, aí pode realmente fazer uma diferença. Dependendo da complexidade do estimador que você está usando, pode ser bom mesmo você aumentar o conjunto de treinamento nisso, né? Então, a partir de um certo ponto, quer dizer, o conjunto de validação está fazendo uma coisa tão simples que a partir de certo ponto já nem vale mais a pena aumentar ele. Enquanto o conjunto de treinamento, sim, vale a pena ser aumentado. Então, pensar em uma porcentagem fixa, tipo 60-30, 60-40, 70-30, alguma coisa assim, não é razoável, né? O conjunto de validação, essa partição, esse tamanho, vai depender, no fim das contas, de quantas amostras você tem. Se você tem muita amostra, a partir de um certo limite, o conjunto de validação já pronto. Você não precisa mais colocar gente nele, porque ele está fazendo uma tarefa muito simples. Esse é o ponto principal, né? E a questão, então, é como que eu posso ter alguma ideia, né, de como ser um conjunto de validação minimamente razoável? Uma ideia é justamente usando o estimador intervalar do risco que a gente viu no slide anterior. Então, se eu fizer um intervalo de confiança para o risco, né, eu vou ter uma noção de quão bem eu estou estimando esse risco, né? Então, por exemplo, pode dar uma coisa entre 3 e 4, né?
E se eu sei que é o tamanho desse intervalo, eu posso dizer se esse conjunto de validação é razoável ou não, porque eu preciso. Bom, eu preciso ter uma noção de desempenho desse meu método com uma precisão de tanto, né? Então, você pode procurar o maior N ou menor N, que vai me dar essa precisão que eu quero, né? Você pode aproximar aquelas quantidades, como a gente calcula também ao mostrar em estatística. Você pode aproximar essa variância e etc., né? O intervalo de confiança, a amplitude do coeficiente, do risco estimado vai ser basicamente 4 vezes essa quantidade daqui, e aí você procura o menor S, que vai te dar um tamanho de intervalo que você quer. Então, essa é uma maneira de você estimar o tamanho, quanto você deve deixar para validação. Tá? Fazendo um comentário meio paralelo a isso, né? O risco quadrático, ele não é tão interessante, ele é muito interessante porque ele tem aquela interpretação que a gente viu de viés e variância. Mas do ponto de vista prático, é difícil você quantificar o que é um risco bom ou ruim, porque você está medindo numa escala quadrática. Então, muita gente prefere usar, na hora de avaliar o poder preditivo de um modelo, né? Você pode usar o risco quadrático para treinar o seu modelo, tipo, minimizar a soma de quadrados para ajustar uma regressão linear. Mas na hora de avaliar o poder preditivo, muitas vezes vale mais a pena você usar o risco absoluto, que é isso daqui. Porque ele está na própria escala da sua variável y. Então, se você está prevendo a idade de uma pessoa, por exemplo, né? Então, esse erro, se esse erro daqui foi 3, isso quer dizer que, em média, você está errando 3 anos, né? Está errando a idade média da pessoa em 3 anos, em média, tá? E isso é muito mais fácil de interpretar do que se for na escala quadrática. Então, esse risco pode ser preferido na hora de você comparar modelos, tá? E daí, para selecionar o tamanho do conjunto de validação, você pode usar essas ideias daqui, né? Mas o ponto principal aqui é não caia na tentação de usar uma porcentagem fixa. Você tem que pensar no seu problema, o que ele quer dizer, qual é o tamanho amostral, o que você quer, para saber o que é tamanho de validação e treinamento razoável. Bom, vamos voltar então para a ideia de validação e teste. Eu usei às vezes um nome, às vezes o outro. O que eu quero dizer com isso? Então, depende da literatura que você está olhando, os nomes usados são outros. Mas o que eu quero dizer aqui, como eu estou usando aqui em geral, é o seguinte. A gente viu, né, até agora, uma abordagem muito simples, um problema de seleção de modelos muito simples, que era escolher o grau P de um polinômio. Então, a nossa classe de funções G era a classe de todas as regressões polinomiais. E a gente viu como escolher o P, o grau ótimo, né? A gente vai ver vários outros métodos. E todos os outros métodos que a gente vai ver, ou quase todos eles têm alguma coisa que tem que ser escolhida. Né? A gente viu que esse P daqui, ele está, no fundo, controlando quanto de viés e variância o nosso modelo vai ter. P muito grande não é bom, P muito pequeno não é muito bom também, a gente viu como escolher esse P para controlar esse viés e variância. Né? E a gente vai ver outros métodos, tipo laço, etc, KNN, etc., que tem outros parâmetros, né? Então o KNN é chamado de K, no laço é o lambda, etc., a gente vai ver mais para frente, que também tem que ser escolhidos, né? Em geral, para fazer isso, a gente acaba pegando o nosso banco de dados e dividindo em 3 pedaços, na verdade. O treinamento, a validação e o teste. Por que a gente faz isso? A gente vai usar, então, como que a gente usa isso, e eu já explico por que exatamente. A gente vai pegar o treinamento e a validação para escolher a melhor regressão polinomial, por exemplo. Né? Então, eu vou usar esse treinamento mais validação para ajustar todas as regressões polinomiais, fazendo esse treinamento, e usar a validação para escolher o melhor P. Né? Então, eu vou escolher a melhor regressão polinomial. Mesma coisa, eu vou escolher o melhor K do KNN, vou escolher o melhor lambda do laço, etc. Né? Então, o treinamento eu vou usar para ajustar realmente todos os modelos, e a validação eu vou usar para escolher esses hiperparâmetros, né? Qual é o grau do polinômio, do melhor polinômio, qual é o K do KNN, qual é o lambda do laço, etc. Tá? Então eu vou acabar esse procedimento com alguns modelos. O melhor polinômio, o melhor KNN e o melhor laço. E se eu quiser comparar o poder preditivo desses 3 modelos que eu obtive, aí eu posso usar o conjunto de teste para isso. Então eu uso o conjunto de teste só no final para avaliar o poder preditivo dos poucos modelos que eu selecionei. Mas por que eu não posso usar a validação para fazer isso? Né? Por que eu não posso usar a validação para tanto escolher os melhores modelos dentro de cada classe, quanto para escolher o melhor modelo dentre todos? O problema é que se você fizer isso, você vai acabar tendo um certo overfitting ao conjunto de validação. Você vai usar demais o conjunto de validação e aí vai acontecer o mesmo problema que a gente discutiu anteriormente. Só que antes a gente estava falando do treinamento. Quer dizer, se você ajustar muitos modelos,
e avaliar todos eles, o poder preditivo de todos eles no conjunto de validação, e pegar o melhor segundo conjunto de validação, ele vai ter um certo overfitting ao conjunto de validação. Então, o que a gente faz é meio que uma decomposição. A gente escolhe o melhor modelo dentro de cada classe, usando a validação. Então, o melhor polinômio, o melhor KNN, o melhor laço. E aí, para esses melhores, só a gente compara eles no teste para dizer qual é o melhor de fato. Tá? Então, é para não ter um overfitting no conjunto de validação. Quando a gente falar de classificação, mais para frente, a gente vai ver uma formalização dessa ideia de overfitting ao conjunto de validação. Né? A gente vai ver por que isso acontece e como que a gente pode contornar. Tá, então essa daqui é que é a ideia de... então essa é a distinção de validação e teste que eu estou fazendo aqui. A validação a gente está usando para escolher o melhor tuning parâmetro dentro de um modelo, assim, nomenclatura, né? Esse P, K e lambda a gente chama de tuning parâmetro, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente também. E entre cada modelo escolhido a gente vai e usa o conjunto de teste para escolher o melhor de todos. Tá? Bom, existem várias variações dessa ideia de treinamento, teste e validação cruzada que a gente falou anteriormente. Pode ser que eu tenha um conjunto de dados que seja razoavelmente grande para eu fazer uma divisão treinamento e teste, mas não uma divisão em 3. O que eu posso fazer então? O que eu posso fazer é, ao invés de usar treinamento e validação, essa divisão interna, né, eu faço a divisão só teste e, digamos, um treinamento grande, e aqui dentro desse treinamento grande, para escolher esses tuning parâmetros, tipo P, o grau do polinômio, aqui eu uso validação cruzada. Né, então eu faço uma validação cruzada para escolher o melhor polinômio, o melhor KNN, etc. E entre os melhores escolhidos, aí eu faço a minha avaliação no conjunto de teste. Tá? Então, é uma versão meio híbrida dessa ideia aqui, dessas ideias que a gente apresentou. Ou então, eu poderia fazer uma coisa ainda melhor, talvez, se o meu conjunto de dados for muito pequeno, eu não conseguir nem dividir em teste e treinamento. Eu posso pegar o conjunto inteiro e aí fazer uma validação cruzada dentro de uma validação cruzada. O que eu quero dizer com isso? Né? Isso é o que o pessoal chama de nested cross-validation. Eu posso tirar a primeira amostra, né, a primeira observação, fazer uma validação cruzada aqui dentro para escolher o melhor grau de polinômio e aí fazer a predição para esse indivíduo. Aí depois, só para melhor regressão polinomial encontrada. Depois eu tiro a segunda, né, põe de volta essa primeira, tiro a segunda, repito o procedimento. Né? Então eu estou de fato fazendo uma validação cruzada dentro de uma validação cruzada. Posso fazer n-fold, posso fazer k-fold, aí tem um monte de variações que podem ser escolhidas. Mas essa é uma alternativa se o seu conjunto é muito pequeno, fazer uma validação cruzada dentro de uma validação cruzada. Então essas são todas ideias, variações do mesmo tema, e tem muitas outras. Quem quiser se aprofundar nisso, assim, vale a pena que você consiga aproveitar melhor o seu conjunto de dados. Última coisa que eu quero falar agora é sobre uma distinção meio técnica, né, que a gente deixou um pouco de lado, mas para quem está mais interessado em teoria, vale a pena saber, que a gente está usando o risco de duas maneiras diferentes, e eu estou deixando isso meio embaixo do tapete, que é o seguinte. Então, quando a gente falou que a gente definiu o risco dessa maneira, valor esperado de y menos g de x ao quadrado, existe a questão de o que é aleatório nessa expressão. Então, certamente o xy é aleatório, né? A gente está integrando em xy. Mas a gente pode encarar essa função g, que é estimada com base nos dados, como sendo aleatória. Né? Ou seja, sendo uma função dos dados que são variáveis aleatórias. Tá? E faz sentido eu definir esses dois riscos. Um deles está integrando em tudo, tanto xy quanto no conjunto de treinamento, e o outro está considerando um conjunto de treinamento fixo e está integrando só no xy futuro. Tá? Eu vou chamar um deles de risco condicional, então quando eu estou condicionando em G, então eu estou condicionando no conjunto de treinamento, né, em G ou conjunto de treinamento, isso aqui é o risco condicional e o outro é o risco integrado, né, que o G entra na conta dessa esperança. Esses dois riscos, eles são diferentes e podem ter valores muito diferentes mesmo, tá? Eu, particularmente, gosto muito mais de pensar nesse risco daqui. Para mim, ele faz muito mais sentido, né, nas aplicações. Né? Então, numa aplicação, você tem um conjunto de treinamento fixo, né? É um G fixo que você vai obter. Você ajustou uma regressão linear, vai ser aquela regressão linear, é 3 mais 7x, é aquela função específica.
e você está interessado em se perguntar qual é o poder preditivo dela, né? Então, esse risco, para mim, faz mais sentido em aplicações. O outro risco, que é integrado em G, ele é interessante do ponto de vista teórico, de você dar uma garantia sobre seu método e etc. Tá? Mas o que é interessante saber, né, para a prática dessa distinção, é que data splitting está estimando, é um bom estimador desse risco condicional. Enquanto que validação cruzada está te dando um bom estimador do risco integrado, em que G é considerado aleatório também. Tá? Então eu tenho condicional, risco condicional integrado, data splitting te dá um bom estimador do risco condicional, e Livonauto cross-validation, por exemplo, te dá um bom estimador do risco integrado. Então, de fato, data splitting e cross-validation estão estimando quantidades que são diferentes, né? Então é importante saber isso. Por isso que eu gosto, sempre que possível, de deixar um conjunto de testes separado no final, né? Então você pode usar a validação cruzada para escolher os seus tuning parameters. Mas uma vez escolhidos esses parâmetros, se você quer saber o modelo, o poder preditivo do modelo que você escolheu, o ideal é você ter um conjunto de testes separado. É diferente do que você fazer uma validação cruzada. A validação cruzada não está respondendo a pergunta que você quer diretamente. Às vezes não tem muito o que você fazer porque o seu conjunto é pequeno, e é isso. Mas se você tem um conjunto razoavelmente grande e você consegue separar um conjunto de teste, vale muito a pena. Porque aí você vai estar estimando o risco que de fato você quer estimar, que é, em aplicações reais, que é o risco, o poder preditivo do modelo que você selecionou no final. Você não quer saber o poder preditivo de uma regressão linear, você quer saber o poder preditivo da regressão linear que você ajustou nos seus dados. E é isso que o data splitting está fazendo. Então é importante saber essa diferença entre essas duas quantidades, tá?